Páscoa judaica. Domingo passado nós ministramos sobre o batismo do Senhor, sobre o batismo nas águas. Quem esteve aqui domingo passado? Aleluia! 7 vidas, 7, correto? 7 vidas desceram as águas do batismo. Já tem mais 2 vidas para próximo batismo que já nos procuraram. Aleluia! Tudo para a honra e glória do Senhor. E nós estamos ministrando, ensinando, ministrando, e hoje não será diferente. Bem-vindo, você não está numa aula, você não está numa palestra, você está num culto, mas é um culto diferente, é um culto especial, porque é um culto de Páscoa, é um culto a qual Ele ao 3º dia ressuscitou. Isso é motivo de festa, irmãos, isso é motivo de alegria para nós. Nós temos ministrado e ensinado. Não é uma data comemorativa, não é algo que o cristianismo, ele faz disso um evento, mas se faz, nós precisamos, com responsabilidade, ensinar. E nós ensinamos já sobre Natal, e Natal é o nascimento de Cristo. Cristo não nasceu no dia 25, irmãos, Cristo ele precisa nascer todos os dias da minha e na sua vida. Se ele nasceu dia 25, dia 10 de março, 24 de abril, 27 de abril, quem é 27 de abril aí? Está lá atrás, ó. Tudo bem, está tudo certo, aniversário do Juninho, mas Cristo nasceu. Mas hoje nós vamos caminhar para a crucificação. Domingo passado nós falamos, ministramos sobre a crucificação, a via do Gólgota, e continua. A via do Gólgota vai acabar na cruz, e da cruz vai para o túmulo, e é disso que nós vamos falar hoje. Sabe, nós já pregamos sobre vários temas, e o que me chamou a atenção, estava conversando um pouquinho com o André, um pouquinho antes de eu subir para cá hoje, estava conversando um pouquinho com o André, e sabe o que é mais interessante? Eu quero fazer essa guisa introdutória para você entender. Sexta-feira, que a gente chamamos de sexta-feira da paixão, paixão de Cristo, sexta-feira santa, a qual Cristo foi crucificado, preso na parte da manhã, por volta de 6 horas da manhã, crucificado às 9 da manhã, morto às 3 da tarde, uns vai falar meio-dia, 3 da tarde, e quando ele é tirado da crucificação, tirado da cruz, por Nicodemos e José de Arimateia, e é levado ao túmulo. Passa a sexta-feira. Quando passa a sexta-feira, depois da sexta veio o que, irmãos? O sábado. Eu fiz até uma postagem, é o sábado do silêncio. O que acontece no sábado? O que a Bíblia fala do sábado? Que os céus fiquem em silêncio. Pouquíssimas vezes nós vemos ministração sobre o sábado, que chamamos do sábado da aleluia. Mas o que acontece nesse sábado? Eu prometo que, e aqui eu faço o meu compromisso, que eu vou trazer uma ministração somente sobre esse sábado. Mas hoje eu quero dar uma pequena lapidada nesse sábado. Você pode ter certeza que no sábado, aqueles discípulos perderam o líder de referência. Alguns voltaram a pescar, outros voltaram a fazer o que eles já vinham fazendo. E o sábado se passou, e as horas foram se passando, e Jesus estava onde? No túmulo. Sábado, Jesus estava no túmulo. Mas há 2025 anos atrás, pela manhã, Maria e Maria Madalena, as mulheres foram até o túmulo, e quando chega o túmulo, a pedra estava rolada e Jesus não estava mais lá. Ao 3º dia ele ressuscitou, e é disso que eu quero ministrar com você hoje. João capítulo 1, versículo 29, coloca para nós, João capítulo 1, versículo 29, eu quero rapidamente, eu tenho 25 minutos, senão a Elis vai tomar o microfone da minha mão, porque temos a apresentação, mas eu quero sair lá do Êxodo, até a cruz. Eu quero que você entenda, porque uma coisa é eu pregar, outra coisa é você entender. Você precisa sair daqui entendendo o que é ressurreição, o que é a verdadeira Páscoa. João capítulo 1, versículo 29, João capítulo 1, no versículo 29 vai dizer assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Somente a parte B. Ele era o Cordeiro, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente esse versículo, irmãos. João estava batizando no Rio Jordão, e quando João avista Jesus, e foi João que escreveu isso, não foi o pastor Jones, e João fala na parte B do versículo, ele não será, ele não foi, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse que vai para a cruz, nós vamos entender hoje o porquê que Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a ressurreição. Abre a sua Bíblia, rapidamente, abre a sua Bíblia em Êxodo. Você precisa entender como que começou a Páscoa. Êxodo capítulo 12, não é Exodo, é Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Todo mundo aqui acredito que já assistiu a Terra Prometida, sim ou não? Somente quem não assistiu, ergue sua mão. Então, olha, não assistiu, mais 2 atrás não assistiram, mas a maioria assistiu. A Terra Prometida, irmão, passou. Vai dizer assim, olha: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Circula um cabrito aí, depois você pergunta para mim o porquê que o cabrito está aqui na Bíblia. Para a sua família, para cada casa. No 4 diz assim: se a família for pequena demais, para um animal inteiro, deve dividir-se. Ixi, vai dar ruim, hein? Deve dividir esse negócio. Deve dividir com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. 5, o animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas guias superiores das portas, e nas casas a qual vocês comerão o animal. 8, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, assada, tá? Não é cozida, carne assada no fogo, com ervas amargas e o pão sem fermento. Não coma a carne crua, isso é uma ordenança, irmãos, não coma a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Comam tudo o que está no cordeiro, comam tudo o que está no cordeiro. Muitas pessoas querem aproveitar só da parte boa de Cristo, não quer comer o restante que precisa comer. Vixe. 9, 10, não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem até restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias no pé e cajado na mão. Coma apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens quanto os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. No 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição. Muitas vezes você achou que fosse um anjo da destruição. Não é, irmão, é a praga da destruição. A praga da destruição não atingirá quando ferir o Egito. 14 e último. Este dia é um memorial que todos vocês e todos os seus descendentes celebrarão como a festa do Senhor. Celebrem como o decreto perpétuo. Aqui, irmãos, nós estamos falando da Páscoa judaica. Tem algum judeu aqui no nosso meio? Todos nós somos muitas vezes descendentes de pessoas brasileiras mesmo, ou outras nacionalidades, mas aqui nós estamos falando da festa judaica, da Páscoa judaica. A origem da Páscoa é a libertação
do Egito. O que acontece nesse contexto? Rapidamente, para você entender. Aqui o povo está preso, escravizado há 430 anos. Aqui o povo começa a clamar. Aqui o povo começa a gritar por socorro. Aqui o povo começa a gritar pelo mesmo Deus que eu e você grita. Aqui o povo começa a clamar. O povo escravizado, quando ele é levado por José, que também você já deve ter assistido, já deve ter lido, quando José do Egito leva este povo para o Egito, e o povo começa a se multiplicar, os hebreus começam a se multiplicar, e aí eles viram escravos. Aqui começa a instituição da primeira Páscoa. Às vezes está só um pouquinho de retorno aqui, às vezes eu acho que eu estou falando muito alto, mas acho que eu estou praticamente sem retorno aqui. Então, irmãos, qual é a ordenança que Deus fala para Moisés? Você já acompanhou os 10 mandamentos? E aqui é a última praga. E a ordenança é: vocês se reúnem em família, separa um cordeiro ou um cabrito, de 1 ano, sem defeito. E esse cordeiro precisa ser assado com ervas amargas. Tinha um ritual, a Páscoa aqui, ele começa ali em Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa. Porque Páscoa significa passagem, travessia. Então o povo precisava passar, atravessar de uma situação conturbada de ser escravo para uma liberdade. E essa é a ordenança de Moisés: reúne em família, porque passará o destruidor. Quando o destruidor passar, todas as portas precisam estar, nos umbrais da porta precisa estar o sangue. Mas eu quero perguntar para você: o que foi morto dentro daquelas casas? Responde comigo: um cordeiro. Mais alto, irmãos, um cordeiro. Um cordeiro precisava estar sem mácula, sem defeito. Porque imagino eu que naquela época, os cordeiros, um ou outro sairia com defeito. E Deus ali não aceita nada que não fosse perfeito. Então a ordenança dele é: pegue um cordeiro, entre com a sua família e faça desse cordeiro um sacrifício. Vocês vão sacrificar o cordeiro, e com o sangue desse cordeiro vocês vão passar nos umbrais da porta. E o que eu acho interessante aqui é a libertação. Olha só, a libertação, ele vem por conta da morte de um primogênito. O cordeiro, ele é colocado no lugar de um primogênito, porque a ordenança ela continua: se não cumprirem essa lei, as portas que não estiverem com sangue no umbrais, eu matarei, eu levarei o primogênito. Ou seja, o cordeiro aqui ele é colocado no lugar do primogênito. Ou seja, qual é a lei espiritual, a lição espiritual que nós temos aqui? A Páscoa marcou o início de uma nova história. Então, quando nós olhamos para a cruz, aonde o pastor quer chegar com tudo isso? A Páscoa, primeiramente, ela começa na lei dos judeus. Sim, essa é a Páscoa judaica. Ou seja, mas o que me chamou a atenção nesse texto não é sobre a Páscoa judaica, é sobre uma obediência. Aqueles que não foram obedientes, a Bíblia relata isso, aqueles que não foram obedientes perderam o primogênito. Se você não sabe o que é o primogênito, é o filho mais velho. Ou seja, a Páscoa ela começa por uma obediência. Deus continua, irmão, libertando, tirando do vício, tirando da escravização. Deus continua tirando aquele que um dia decidiu a ser obediente. A obediência, ela não é simplesmente a cruz, ela começa lá atrás. Segundo ponto, o cumprimento da Páscoa, ela termina em Cristo. O cumprimento da Páscoa, ela se cumprimenta, ela se conclui aqui em Cristo. É o que nós lemos capítulo 1, 29 de João. Quando João diz assim: ei, vejam, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra o que era morto lá em Êxodo capítulo 12? O que era, irmãos? Só 3 entenderam. O que era morto lá em Êxodo capítulo 12? Agora o Cordeiro, ele vai vir para a cruz. Ou seja,
O cumprimento da Páscoa, ele é em Cristo e ele vai se concluir na cruz, você vai entender. E olha só, João Batista, ele reconhece o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você não precisa abrir, mas 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, vai dizer assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam uma massa nova sem fermento. O que ele está dizendo aqui? O que Paulo está escrevendo assim? Livre-se do seu passado, esqueça do seu passado. Livrem-se do fermento velho. O que é fermento? Para que serve o fermento? Fermento, muitas das vezes, ele eleva a massa para dar um ar, para dar um aspecto de beleza. Ou seja, ele encapa aquilo que muitas das vezes nem verdade é. E olha o que Paulo escreve: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi crucificado. Cruz, irmãos, como substituição, assim como o Cordeiro morreu no lugar do primogênito, Jesus morreu em nosso lugar. Como o Cordeiro morreu para salvar, para dar vida ao primogênito lá em Êxodo, 600 anos antes, 800 anos antes, Cristo morreu no meu e no seu lugar, para que te dá vida e vida em abundância. João 10:10 diz assim: ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim, Cristo falando, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Oh, irmãos, você precisa entender verdadeiramente o que é a Páscoa. Na semana passada, no domingo, eu passei por aqui, fui até o centro de Palmeiras. Agora nós precisamos fazer um retorno, e o retorno, naquele dia, me fez eu fazer uma reflexão, porque no domingo passado, foi um domingo muito comemorado por nossos irmãos católicos. Por que são nossos irmãos? Porque católico, irmãos, o que significa a palavra católico? Católico é universal, é do cristianismo. E nossos irmãos católicos estavam com uma festa aqui na frente muito linda, o domingo de Ramos. Festa maravilhosa, tinha gente por lá de fora, eu não sei quantas pessoas tinha, mas tinha mais carro ali que eu nunca tinha visto aquilo. E eu fiquei impressionado com aquilo. Por que eu fiquei impressionado? Porque eles verdadeiramente, eles entenderam o que é a crucificação. Eles verdadeiramente entenderam qual é o significado da cruz. O que nós deveria, como cristãos, estar comemorando hoje. Está levantando a mão para o céu, levantando hoje na parte da manhã, e sabendo o que é verdadeiramente o que aconteceu há 2025 anos atrás. Na sexta-feira, eles desfilaram aqui o bairro, mostrando aonde está a fé deles. Agora sabe o que nós ficamos satisfeitos? Ficamos satisfeitos com 3 dias de feriado. Legal, é paixão de Cristo. Legal, é domingo de Páscoa. O que eu vou fazer no domingo? O que eu vou fazer na sexta-feira? Irmãos, nós podemos fazer o que nós quisermos, der na nossa telha. O que nós queremos. Não é sobre comer algo na sexta-feira. Se eu vou comer peixe, eu não vou. Não importa, o que importa é que eu entenda o que aconteceu há 2025 anos atrás. O que verdadeiramente é a ressurreição. O que verdadeiramente um cordeiro sem mácula nenhuma, sem pecado nenhum, foi para a cruz, para que eu e você, hoje nós pudéssemos levantar as mãos para o céu e dizer: Ele venceu. Ô morte, aonde está o seu aguilhão? Aonde está o seu aguilhão? Ele venceu, ele não morreu, ele se entregou. E sabe, irmãos, o que eu fiquei impactado? É porque eu fiquei verdadeiramente impactado, não é uma inveja santa não. Eles estão entendendo o que verdadeiramente é a Páscoa. Ah, pastor, mas eles ficam 40 dias, não importa, o que importa é que está no coração. O respeito, o que é verdadeiramente a Páscoa. Ah, pastor, então quer dizer que não pode dar ovo de Páscoa? Eu não vou discutir se pode, se não pode. Eu dei ovo de Páscoa, mas eu sei quem foi para a cruz. Nós não estamos, vamos ter que parar com discussão, irmãos, que não leva ninguém a nada. Ah, então sexta-feira eu tenho que comer peixe. Você tem que comer Bíblia para saber
quem verdadeiramente veio para a cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. É isso que nós temos que ter ciência do que é a ressurreição. Somente você que levantou pela manhã, dobrou o seu joelho e soube o que aconteceu há 2025 anos atrás. O que é hoje, irmão? O que é a Páscoa para você? O que significa verdadeiramente a Páscoa para você? Você para e olha para a cruz. Meu Deus, Ele foi até o final, porque nós poderíamos, se Ele desistisse no meio do caminho, nós poderíamos estar condenados ao fogo do inferno. Nós poderíamos ter passado a eternidade segundo Adão, mas Ele foi para a cruz. E hoje, no calendário gregoriano, faz 2025 anos atrás, que Ele abriu os braços e disse: está consumado. Mais uma vez, somente 4 entenderam: está consumado. Continuando aqui, que senão eles vão me bater. Páscoa não é apenas uma lembrança histórica, mas é uma realidade espiritual em Cristo. Como eu falei para os irmãos, às vezes nós ministramos sobre o batismo, falamos sobre o batismo. Batismo é morrer nas águas. Falamos sobre o Natal, sobre o nascimento. Nós precisamos urgentemente de ter uma geração, não é uma geração beriana, que questiona a Bíblia, que questiona a doutrina, mas nós precisamos sim, irmão, de uma geração, quando olha para o nascimento de Jesus, tenha no coração quantas pessoas precisam ver Jesus nascendo dentro do coração dela. Quantas pessoas precisam ver a crucificação, a via do Gólgota, como a minha história será mudada lá naquela cruz. Quantas pessoas precisam olhar para a ressurreição e dizer assim: o túmulo está vazio e Ele vive. Quantas pessoas? Então nós temos que parar de fazer de evento o nosso melhor evento. Evento como a cruz precisa ter evento no nosso coração. Será que a próxima Páscoa eu posso entender verdadeiramente o que está acontecendo no mundo todo? Porque hoje, nessa data, é exatamente essa data. Se você for na Itália, estão comemorando a ressurreição. É o domingo de Páscoa. Irmãos, isso não é por acaso. Você parou para pensar que isso não é por acaso? A verdadeira celebração da Páscoa é ter uma vida transformada. É você se lembrar. Não é somente no dia da ressurreição, não é somente num domingo de Páscoa, é você se lembrar o que é verdadeiramente a ressurreição. É você levantar todos os seus dias na sua cama, todos os seus dias no seu quarto. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter dado a dádiva de viver mais um dia. E obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor ressuscitou. Obrigado, Jesus, porque nós temos ainda um Deus que vive e vive para sempre. Último, para nós encerrarmos, a nova vida que brota da Páscoa. Páscoa aponta para a ressurreição, uma nova vida. Quando nós olhamos para a cruz, e não foi combinado que Elias ia deixar essa cruz aqui, porque vai ter a apresentação das crianças, mas quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos entender qual é a via, qual é o passo a passo, para que Jesus chegasse até o túmulo, e o túmulo estava vazio. Antes de Ele vir para a cruz, houve sangue, houve massacre, houve vergonha, e depois da caminhada da cruz, houve também o sepulcro. E o que mais me deixa feliz essa noite, e o que mais me deixa feliz, e eu fiquei sozinho hoje na parte da manhã, e pude refletir nisso, e o que mais me deixa feliz, é que o sepulcro está vazio. Nós vamos encerrar essa breve ministração, e eu não poderia encerrar, sem nenhum dos porções da Bíblia, que mais traz impacto para mim.
Põe para nós, Tawane, Lucas capítulo 24, versículo 1. Somente você que entendeu. Nós vamos ler junto. Lucas 24. No primeiro dia da semana. Que dia que é hoje? Então, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo. Se isso, irmão, não trazer revelação para você, porque revelação não é você adivinhar o CPF, não é você adivinhar a tatuagem que está nas suas costas. Não, isso não é revelação. Revelação é quando as letras saltam de dentro de você. É quando a Bíblia começa a trazer revelação do que já aconteceu. E olha lá, no primeiro dia da semana, ou seja, repete comigo, domingo, de manhã bem cedo, pula, Tatá. As mulheres levaram aos sepulcros especiarias aromáticas que haviam preparado para que Maria Madalena e outra mulher, também chamada Maria, as Maria, foram até o sepulcro, porque para elas Jesus estava no sepulcro, porque para elas ainda existia um pontinho de esperança, porque para elas acreditavam que Jesus iria sim ressuscitar, porque Ele falou, eu irei, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Se você vê no texto de Mateus, Ele fala, em 3 dias eu colocarei novamente o templo em pé. Continua. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida. Irmãos, José de Arimateia e Nicodemos, eles pedem o corpo de Jesus. Chega até Pôncio Pilatos, chega até as autoridades e fala, olha, deixa que nós levamos, deixa que nós fazemos, deixa que nós embalsamamos, deixa que nós levamos o corpo dele. Só que você precisa entender uma coisa, José de Arimateia era político, Nicodemos não, Nicodemos era chefe do Sinédrio. Então, muitas das vezes você critica alguma parceria, alguma amizade com político. Nós podemos sim, irmãos, nós podemos sim ter envolvimento com algum político, nunca comprometimento. O cristão não pode se comprometer com aquele que não faz parte daquilo que ele crê, mas você sentar, bater papo, ter amizade, isso é saudável. José de Arimateia, ele era um político e um político bem sucedido da época, e eles pedem o corpo de Jesus. Juninho, derruba um pouquinho a luz para nós. E eles pedem o corpo de Jesus e levam para o sepulcro. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida. Explica para mim, quem foi que removeu? Alguém sabe? Quem foi que removeu essa pedra? Porque quando eles colocam o corpo de Jesus, o corpo do nosso Salvador, eles colocam ali guardas. O lugar era seguro, por quê? Porque existia um burburinho. Existia muito burburinho, porque eles não acreditavam que Jesus poderia ressuscitar. Eles não acreditavam nos milagres de Jesus. Só que quando ela chega, num domingo de manhã, como fosse hoje, 2025 anos atrás, a pedra estava removida. Cutuca o irmão do seu lado e fala, a pedra estava removida. Pula, Tatá. Mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não encontraram o corpo do Senhor Jesus. A pergunta que não quer calar, Paulinho, aonde ele estava? Aonde ele estava? Ali só ficou o pano. Acredito eu que aquelas mulheres entraram em pânico. Mas olha o que acontece. Pula, Tatá. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Pula. De repente, 2 homens com roupa resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Pula. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto ao chão. E os homens lhe disseram: agora, se você não der um glória, eu jogo o microfone na sua testa. Vai, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que
aquele que vive. Eu tenho uma notícia para você, meu irmão. O túmulo continua vazio até hoje. Tem muita gente procurando nos mortos aquele que vive e vive para sempre. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa ressurreição. E aqui eu termino, meu irmão. Até hoje, Ele continua procurando. Ele continua entrando em casas. E quer saber se nos umbrais da sua porta ainda continua tendo sangue, o sangue que foi derramado na cruz, se Ele continua protegendo o seu coração, Ele ainda continua à procura, entrando em casas. Ei, aí tem obediência. Ei, aí tem o Cordeiro. O Cordeiro, Ele foi para a cruz. O Cordeiro sem nenhum pecado, Ele foi para a cruz. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E o túmulo está vazio. Essa é a nossa Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. A minha pergunta para você hoje, já vai ficando de pé se você crê. Já vai ficando de pé, vai ficando de pé. A pergunta que não quer se calar. Se Ele hoje fazer assim no seu coração, bater a porta do seu coração, não virá como anjo destruidor, o que é que Ele vai encontrar? Como nós estamos celebrando a nossa Páscoa? Como que nós estamos entendendo o que é verdadeiramente a Páscoa? O Cordeiro, irmãos, Ele não morreu, Ele vive para sempre. Quando Ele vai para a cruz, é colocado no túmulo. E aí que eu falei para você, aí vem o sábado do silêncio. Talvez você está vivendo dias e achando que Deus não fala com você. Você está vivendo dias onde você não está vendo esperança. Você está vendo dias de silêncio sobre a sua vida, sobre o seu matrimônio. Parece que Deus não fala mais comigo. Parece que Deus se calou. Ei, tem uma notícia para você: Deus nunca se calou. Ele sempre está à porta e pedindo passagem. Se você abrir essa porta e tiver sangue no umbrais da sua porta, o que eu estou falando aqui é espiritual. Ele vai entrar e vai falar: hoje é eu que vim ceiar desse Cordeiro com você. O próprio Cordeiro, Ele quer ceiar com você. Apocalipse capítulo 3 versículo 21 vai dizer: eis que bato a porta, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. A minha pergunta para você essa noite, meu irmão: a Páscoa significa travessia. A Páscoa significa passagem. A Páscoa significa mudar uma história. O povo do Egito, quando eles cumprem a ordenança de Moisés, aqui eu concluo, eles cumprem a ordenança de Moisés, celebram a Páscoa judaica. Logo depois, todo aquele povo é liberto e vai para o deserto. Logo depois, eles herdam a terra de Canaã. Então Páscoa significa passagem. Páscoa significa nós passarmos de uma vida para outra. Não é vida natural, é vida espiritual. A minha pergunta para você essa noite, e aqui eu encerro, para nós assistirmos o coral das crianças, a apresentação das crianças, é colocado para você: a Páscoa. Você vai continuar vivendo a vida como tivesse no Egito, ou vai para trás da cruz viver essa Páscoa, que é algo poderoso e maravilhoso e sobrenatural sobre a sua vida? O que você decide hoje? Você decide continuar. Muitas daquelas pessoas ali no Egito não passaram sangue nos umbrais da porta. Muitas daquelas pessoas que viram Cristo sendo crucificado não acreditaram que Ele poderia ser ressuscitado, que Ele poderia ressuscitar ao terceiro dia. A minha pergunta para você nessa noite é: qual é a vida que você está vivendo? Uma vida de escravos como tivesse no Egito? Ou você quer viver a verdadeira Páscoa com Cristo Jesus? Se você for lá hoje em Jerusalém, o túmulo continua vazio. Sabe por que o túmulo continua vazio?
porque nós não devemos procurar entre os mortos aquele que vive. Nós não devemos procurar mais entre os mortos aquele que vive. Se você crê nessa palavra, se você crê nessa promessa, que você pode participar dessa travessia, porque Páscoa, irmãos, é passagem. Páscoa é nós sairmos do ponto A para o ponto B. Talvez você está vivendo uma vida dessa forma e não entendendo, pastor, o que é Páscoa? Hoje você sai daqui sabendo o que é Páscoa. Páscoa é transformação de vida. Como eu iniciei ministrando, eu quero, irmãos, ter algo palpável. Eu quero ver o que João viu na ilha de Pátimos. Eu quero sentir tudo isso. Eu quero viver tudo isso. Quem mais aqui quer viver tudo isso? Eu quero viver algo sobrenatural. Erga suas mãos aos céus e comece a adorar o Senhor, porque Ele vive. Você pode crer no amanhã, porque Ele vive. Você pode crer no amanhã. Eu não sei como está a sua vida, mas não rejeita o Cordeiro. Ele chama você para viver uma vida verdadeiramente. A Páscoa é viver verdadeiramente olhando para a cruz e sabendo que Ele foi para a cruz como Cordeiro imolado, Cordeiro sem pecado nenhum. Quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos sendo ressuscitados, nós estamos sendo mortos com Ele, mas quando nós levantamos, nós estamos sendo ressuscitados com Ele, porque Ele vive. Vamos lá, oh! O Rei ressuscitou, Ele venceu. Ele venceu. Aleluia, aleluia. Quando Cristo é crucificado, às 3 da tarde, Ele olha aos céus e fala: está consumado. Eu creio que naquele momento existia um silêncio. Muitos não sabiam o que ia acontecer, mas eu não sei se você sabe disso. Ele vai, aleluia, até o inferno e fala: Satanás, nem a chave do inferno você pode ter. Eu imagino, igreja, que Ele não chega andando. Eu imagino, não está escrito, Ele não chega andando até as profundezas do inferno. Ele chega flutuando. Ô morte, aonde está o seu aguilhão? Eu venci a morte, nem a morte pode me deter. Oh, aleluia! Segura,
para você, meu irmão, nem a morte pode também te vencer, porque se você se entregar para esse e para o Cordeiro, você terá vida e vida